Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês novamente. E agora nós vamos receber com muito carinho um ator que é aqui de Belo Horizonte, nasceu aqui nas Minas Gerais. Vamos receber aqui com muito carinho o Carlos Nunes para a gente bater um papo bem descontraído. Vamos aguardar, ele já está chegando. Oi, amigo. E aí, querido? Tudo Tudo bem? bem? Joia. Prazer falar contigo, viu? O prazer é todo meu, né? E muito A feliz por última você vez, ter. a última vez que a gente se viu foi aqui nessa sala, lembra? Exatamente. E você serviu um Pois cafezinho é. gostoso no coador de pano, né? Sensacional. É, daqueles coadorzinhos pequenininhos, né, que eu faço café individual. Isso. E a gente tava falando sobre um texto, né? E acabou que a gente fez o texto, né? Sim. Você veio me apresentar um texto para a gente montar com a Caete, foi uma delícia. A gente conversou. E o espetáculo saiu e eu fiquei super feliz, que foi você que fez essa aproximação da gente, né? Eu e a Que Caete, a bom. gente é amigo há tantos anos, mas você que fez aquela aproximação que foi muito legal. Esse Então, noivado, vamos dizer assim. minha gratidão, viu? Não, eu que te agradeço, né? Te agradecer também por ter aceitado o convite, né? Eu acho que esses momentos, né, que a gente está vivendo, né, e cabe que esse momento que a gente está proporcionando ajuda muita gente, né, a distrair, né, a poder ouvir um bate-papo legal e tudo. Então, né, a gente acaba fazendo pela cultura e fazendo algo melhor na vida das pessoas. Então, eu queria muito te agradecer. Obrigado mesmo. Tomara que a gente possa acrescentar alguma coisa na vida das pessoas, né? Tá todo Sim, mundo em casa, preso, a gente preocupado com um vírus que a gente nem viu a cara dele, de tão pequeno que é, e esse sim. vírus conseguiu prender todo mundo dentro de casa. Então, que a gente consiga, pelo menos durante uma hora, levar um pouquinho de alegria, de alento para essas pessoas na casa delas. Exatamente. E é igual Coisa você que falou, o você vírus faz tão. maravilhosamente através do seu livro, né? Que é sempre legal ler um livro seu. Ah, que bom, obrigado, Carlos. Mas você falou uma coisa, é um vírus tão pequeno e invisível, mas que parou o mundo, né? As maiores potências do mundo pararam por causa desse vírus. O que é que você está fazendo nesses dias de isolamento? Você está em casa, assistindo filme, lendo? O que é que você está fazendo, Carlos? Então, quando começou a quarentena, eu falei assim, vou ver todos os filmes, eu vou ver todas as séries, eu vou ver tudo. Aí eu comecei, né? Na primeira semana, eu vi todos os filmes, eu vi todas as séries, eu vi tudo, um pedacinho de tudo que eu gostava, já passava para frente, não gostei, não quero ver mais e tal. E aí, de repente, foi ficando meio cansativo de ver filme. Eu tenho um sofá que não é muito confortável. Hum, E aí ele não ajuda muito. Aí eu parei de ver filme. Sabe o que eu acho angustiante nessa nossa quarentena, que já virou cinquentena, sessentena, setentena, e a gente não exato. sabe mais quando é o pico, né? Não sabe mais quando vai. A curva começa a cair, quando a gente vai sair de casa. O que é mais angustiante é a gente não saber quando vai poder sair de casa, né? O que a gente vai inventar para fazer? Porque eu saio todo sábado, eu gravo com o Fernando Couto os lixeiros que a gente faz, né? Sim. Aquele Agora quadro que a tá gente fala de como se manter política. limpo na pandemia, não é isso que chama? Isso. É. Então, todo sábado a gente grava e posta na segunda. A gente já está no 10º episódio. Então, a gente vai... Todo sábado eu tenho essa atividade. E agora, a minha irmã, ela quebrou o pé e teve que colocar 7 parafusos e uma platina. E aí eu trouxe ela aqui para minha casa, e aí estou cuidando da minha irmã. A gente fica muito dentro de casa, porque ela não pode colocar o pé durante 40 dias no chão, então ela está andando só de andador. Hum. Aí eu dou banho na minha irmã, então já tem algumas coisas boas para fazer. Eu dou banho na minha irmã, eu faço almoço para ela, arrumo a cozinha. Então é uma delícia, assim, a gente está dentro de casa e agora eu tenho companhia, porque eu moro só, né? É. Então agora eu tenho companhia, então a gente se diverte. A gente se Eu diverte. ficava pensando nisso, as pessoas que moram sozinhas, né? é, foi mais complicado. E todos, né, no começo a gente pensava, isso daqui uns 15, 20 dias passa, né? Mas igual você falou, a gente já está em 3 meses e pouco, sabe lá quando vai parar. Aí realmente aquelas coisas que a gente, né, fez dela uma rotina no começo, né, elas começam a virar virar uma rotina mesmo. Eu fiz maratona de várias séries no começo.
Vi séries, mas também cansei, eu não aguento ver série mais, entendeu? Aí, tô aproveitando, tô fazendo a edição de toda a minha obra, que vai ser lançada em e-book agora nas próximas semanas, né? E essa ideia sensacional da live, que está sendo muito bem aceita pelas pessoas, né? Ela fica no canal da editora, a mídia está repercutindo também, entendeu? A gente recebeu aqui, né, vários novelistas, vários jornalistas, né? E aí está sendo muito interessante. Você só faz live com gente importante. Falei assim, nossa, será que eu vou ter assunto à altura das lives que ele tem feito? Porque eu vejo que é só gente muito gabaritada. Mas importante igual você. Afinal de contas, você está indo para quase 40 anos de carreira, né? Começou novinho, né? Fez um curso no Palácio das Artes, não foi? Conta pra gente como que tudo isso começou, Carlos. Então, eu me formei no Palácio. Eu estava servindo no Exército, quando eu fiz a prova no Palácio das Artes, eu fui fardado. Então, as pessoas falam que eu só passei na prova porque eu fui fardado, que eu fui de... senão eu não teria passado, não, porque eu sou um péssimo ator. Mas fui assim mesmo. E de lá para cá, nunca mais eu parei de fazer teatro. Tem 40 anos já que eu faço teatro. Eu me formei em 1980, então tem 40 anos já que eu me formei. E nunca parei de fazer teatro, você acredita? Sempre eu emendo um trabalho no outro, Fiz algumas coisas na TV, né? Não muita coisa, mas assim, durante um ano eu fui contratado na Globo local, né? Na Globo Minas. A gente fez um trabalho super legal, eu e o Amaury Reis. E eu fui contratado um ano no SBT, eu fiz o Ó Coitado com a Filomena. Fui contratado 6 meses no Show do Tom, eu fiz o Show do Tom lá na Record. Então eu fiz algumas coisas de TV, mas o forte mesmo da minha vida sempre foi o teatro. Eu sempre gostei de fazer teatro. Eu sempre me dei muito melhor no teatro do que na televisão. Então, depois que eu comecei a fazer teatro, eu começo a contar daí, da formatura, né, do grupo, do Palácio das Artes, porque depois disso eu não parei mais de fazer teatro. Foi só... Eu vivi de teatro esse tempo todo. Eu me formei no Palácio, e aí as pessoas falavam assim, vai embora daqui, vai embora daqui. Eu fui embora para o Rio, tentar a vida, né, lá no Cerro, lá no Rio de Janeiro, no Cerro. Sim. Eu li uma coisa aqui do Cerro, eu ganhei um queijo do Cerro hoje, que veio pelo Sedex para mim. Sabe aquele queijo mofado, gostoso? Para comer tomando um vinho bom? Sim. Então, eu ganhei um queijo do Cerro hoje, é por isso que eu falei Cerro. Mas aí eu fui para o Rio tentar a vida lá no Rio de Janeiro como ator. Porque você sabe que não é fácil, né? E há 40 anos era mais difícil ainda. Você falou aqui da TV, que nós vamos entrar depois, mas você fez trabalhos expressivos, trabalhou lá de grandes feras, né? No Sai de Baixo, Diarista, Zorra Total, né? Como que foi essa experiência? Então, no Sai de Baixo foi muito legal. Eu estava em casa e eu sabia que o Sai de Baixo era assim, todo mundo queria fazer o Sai de Baixo. Todos os atores da Globo queriam fazer o Sai de Baixo. Todos. E aí um dia meu telefone chamou e eu atendi o cara, você quer fazer um Sai de Baixo? Eu falei, quero, claro, coisa que eu mais quero fazer um Sai de Baixo. Aí eu fui, pagaram passagem, hospedagem, alimentação, tudo, e eu fui para São Paulo gravar o Sai de Baixo. Foi muito legal. E lá eu encontrei a diarista, que é a Cláudia Rodrigues, que foi minha madrinha, assim, no Rio de Janeiro. A Cláudia, ela fazia a Sirene, né, que era empregada lá na casa, o Falabella, o Araci Balabanian, a Marisa Ortiz, e eles me receberam super bem mesmo, assim. E eu fazia um guarda que ia mandá-los de volta para o Brasil depois de uma falcatrua que eles fizeram em Miami. Então, o meu episódio é o primeiro da última temporada. Chama Miami ou Deixo. Eu até postei no meu site, mas a Globo retirou. Acho que não pode ser. Eu vi um episódio, coincidentemente, acho que passou tem umas 2 semanas mais ou menos. Você na diarista, né? E você era o porteiro. E a Marinette, que era a protagonista, né? Fazia 2 papéis, né? Ela era uma madame e era empregada, né? Isso. Coincidentemente, eu vi esse episódio, passou recentemente no canal Viva, né? E foi muito sempre interessante. fácil. Na verdade, eu fiz 3 diaristas.
Esse que você viu do Porteiro era bem pequenininho o personagem. Eu Sim. fiz um outro que é maior, que é a diarista e os adolescentes, que aí era na praia, que eu confundo a cabeça dela na praia com... Eles enterram ela, eu confundo a cabeça dela com um coco. Aí eu vou cortar o coco com um facão. Sim. Então eu fiz esse, e fiz um outro que eu era porteiro também. Fiz 2 porteiros na diarista e fiz um outro episódio que eu era um bêbado. Aí a Globo começou a me chamar para fazer bêbado. Eu fiz a minha Nada Mole Vida e eu fazia um bêbado. Aí fiz um outro episódio que eu era bêbado. Aí eu parei de fazer bêbado. Eu falei assim, as pessoas vão me conhecer só vão me chamar para fazer bêbado. Aí eu parei de fazer. Aí me chamaram mais umas 2 vezes para fazer bêbado, não quis não. Senão vai ficar... Sabe aquela pessoa taxada que só sabe fazer bêbado? Sim. E eu até me arrependo porque eu faço bêbado e eu gosto de fazer bêbado. Eu faço no Buffet Escasso, a cena mais engraçada é uma cena que eu faço um bêbado. Entendi. Agora, uma coisa aqui da pauta, só para a gente volta para a TV. São quase 40 anos de carreira, né? Qual a diferença, né, do teatro daquela época, dos anos 80, 90, né, até meados de 2000, para o teatro de agora? Então, você sabe que o humor mudou muito, né? O humor mudou muito, desde aquela época o humor mudou bastante. Então muitas piadas ficaram preconceituosas, muitas piadas ficaram... que não a sociedade não aceita mais aquele humor dos trapalhões e tal. E até mesmo as brincadeiras que eram muito brincadeiras com aquele negócio de gay e tal. Então, muito disso saiu de moda, né? Não tem mais no humor brasileiro. E, na verdade, no humor universal mesmo, né? Não tem mais. Então, assim, eu acho que o teatro mudou e o público também mudou. E o teatro precisa acompanhar essa mudança do público. A gente não pode ficar preso àquele passado daquele teatro que a gente fazia. Né? Então, muita coisa mudou, o mundo mudou, e eu acho que depois dessa quarentena, que já é 70ena, 80ena, sei lá, eu acho que vai mudar muito mais ainda o mundo. Vai ser um mundo completamente diferente, pelo menos até que se invente uma vacina, né? Até que as pessoas se acostumem com esse novo mundo, o teatro vai sofrer muito, vai sofrer muito. É um dos segmentos, né, Carlos, que parece que vai ser o último a voltar, né? Os shows, teatro, a área artística em geral, né? A gente parou uma semana antes de todo mundo, né? O teatro, inclusive eu e a Caete, a gente tinha um espetáculo para fazer e o espetáculo foi cancelado e a gente não deve voltar. Hoje eu recebi um e-mail do Cine Brasil Valorec, porque eu tenho uma data lá para fazer o espetáculo agora Era maio, passou para agosto, e hoje eles estão me propondo mudar o espetáculo para outubro. Então, provavelmente, só vai voltar em outubro. Né? Então, ótimo. Não sei o que vai acontecer ainda. Uma situação... E quem falar que sabe o que vai acontecer é mentira. Porque ninguém sabe de verdade o que vai acontecer. Eu li agora dizendo que na Broadway eles iam voltar com os espetáculos agora... né, em setembro, já estavam até vendendo ingressos, e aí foi cancelado, não vão mais voltar com os espetáculos em setembro. Sim, para você ter uma ideia, a própria, né, grandes produções, né, as produtoras, né, as emissoras de TV, né, referente à as novelas, né, tá naquele dilema, né, não está tendo como ter uma definição. Querem voltar agora em julho, né, mas não sabe se vão voltar, porque se contaminar, se um do elenco, né, tiver Covid, todos correm o risco de ter, aí vai ter que isolar a equipe toda, né? E aí a grande questão é essa, né? Como que eles começam a gravar a novela, põe ela no ar e depois tem que parar tudo de novo, né? Aí é complicado. Eu li que deve voltar a gravar em agosto. Eu li que a Globo volta a gravar as novelas em agosto, vai fazer um resumo de Amor de Mãe, e até a novela das 7, que tem um português, e ele ia voltar na novela, não volta mais, porque ele tem um compromisso lá em Portugal, que ele vai fazer uma outra novela em Portugal, e ele não volta.
Sim. Então, Agora, assim, vem cá. o mundo está de cabeça para baixo. Eu li uma coisa que eu achei muito legal, só para a gente pontuar a nossa conversa. Eu li uma Sim. coisa que eu achei muito legal de uma psicóloga dizendo assim, todo mundo me pergunta se eu estou legal. Você está legal? Você está bem? Se eu estiver bem, é porque eu não estou nesse mundo. Porque o mundo virou de cabeça para baixo. Então, eu não posso estar bem com esse mundo do jeito que está. Né? A gente está todo mundo meio doido, sem saber o que fazer. Sim. Eu, para te ser sincero, até eu ler isso que ela falou, eu estava bem preocupado. Porque eu estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou muito preso dentro de casa, eu não sou uma pessoa assim. O meu joelho, ele apareceu com um sintoma de desgaste porque eu estava parado. Eu estava fazendo academia, correndo, fazendo tudo, e o joelho não dava sinal nenhum. Agora, como eu parei, como eu não estou fazendo nada, o meu joelho desgastou e está lá, o osso no osso, assim. E se eu tiver que fazer uma cirurgia, não se faz cirurgia agora, só cirurgia eletiva. Então, assim, tenho sofrido bastante por causa disso. Agora, vamos voltar a falar de teatro, né? Então, da TV você teve essas experiências, né? No Sai de Baixa, de Arizona Total, no O Coitado, né? Minha Nada Mole Vida. Assim também. Agora, no teatro você já fez várias coisas, mas a gente nota que você fez mais humor. Eu acho que, se eu não me engano, foi você mesmo que declarou que fazer humor é menos complicado que fazer drama. Tem isso? Então, eu acho que para mim é verdade isso, sabe? As pessoas falam que fazer comédia é mais difícil que fazer tragédia. Mas para mim eu tenho uma facilidade grande. Eu comecei a fazer teatro, o teatro salvou a minha vida. Para ser sincero, o teatro salvou, porque quando eu comecei a estudar na escola regular, assim, eu não aprendia matemática, eu não aprendia física, eu aprendia português, inglês, biologia, eu aprendia bem história, literatura, essas coisas entravam na minha cabeça, mas matemática não entrava na minha cabeça. Nenhuma dessas coisas entrava na minha cabeça. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Então eu fiz uma peça, na escola ainda eu fiz uma peça que chamava O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. E essa peça de teatro me passava de ano todos os anos, porque era ali que os professores se baseavam para me passar de ano. Faziam um conselho de classe e falavam assim, olha, eu acho que ele é muito bom em física, em química, em biologia, em português, mas em matemática ele é muito ruim. E aí não tinha jeito de me dar bomba por causa disso, sabe? Então, por isso eu passava de ano. E aí, logo depois, já no teatro, já na vida mesmo estudando, quando eu estava no segundo ano, eu fiz o Pagador de Promessa, que era uma tragédia. E eu fazendo o Pagador de Promessa, as pessoas morriam de rir. No primeiro dia da estreia, eu entrava com uma cruz pesada nas costas, né, de Dias Gomes, você conhece bem esse texto. Sim. Eu entrava com uma cruz pesada nas costas, colocava a cruz no chão, em frente à porta da igreja e falava, é essa, só pode ser essa, se referindo à igreja. E a mulher falava assim, ainda está cedo ainda, vamos esperar que abra. Mas esperar aqui não tem outro jeito. Eu falava assim, acho que meus ombros estão em carne viva. Ela falou assim, bem feito, você não quis colocar uma almofadinha que o meu disse, não era direito. Quando eu fiz a promessa, eu não falei de almofadinha. Santo é que nem gringo, se você engana um, o resto tudo fica sabendo. Olha, menina, o povo riu, e é uma tragédia o negócio. E aí, daí pra frente, o povo foi rindo de mim. Foi rindo. E aí eu vi que eu não tinha vocação mesmo para fazer tragédia, drama. Eu tinha que fazer a comédia mesmo. E foi aí que enveredei para a comédia. Dessas peças, né, todas tiveram um público muito grande, né? Qual que é a sua preferida? Então, nós temos peça aqui, é igual como sobreviver filho, né? recepções com buffet escasso, comi uma galinha, tô pagando pato, Pérolas do Tejo, Francisco de Assis, do Rio ao Riso, e a última, né? Aperte o play e sorria, né? Tem mais, não tem? Tem mais algumas, né? Tem várias. Eu fiz uma peça com o Rogério Cardoso, Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, você lembra? Lembro. A gente fez da Comédia dos Sexos. Era muito engraçado. A gente rolava de rir em cena todas as noites. A gente fazia de quarta a domingo
com o teatro lotado, toda semana, durante quase um ano a gente fez esse espetáculo. Era um grande sucesso, a Comédia do Sexo. E eu fiz uma peça que a gente ganhou um festival em Portugal, chama Pasolini, Vida e Morte. Era a vida do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Era lindo o espetáculo. A gente foi apresentar em Portugal, no FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, e lá a gente ganhou o festival. Foi muito legal ter ido. Pela primeira vez eu estava saindo do país, já para apresentar. Então isso foi muito bom para mim, estar apresentando em Portugal um espetáculo. Todas as peças eu tenho um carinho especial, todas elas. O Francisco de Assis eu fiz para comemorar os meus 35 anos de carreira. E essa peça nasceu lá em Assis, lá na Itália. Eu fui com o pessoal da minha igreja para passear em Assis, comemorar meus 35 anos de carreira, e lá eu tive uma iluminação, assim, não sei se você acredita nisso, mas eu tive uma visão de São Francisco para eu fazer a peça. E aí eu voltei de Assis, contei para um amigo meu, ele é poeta, escritor, filósofo, ele é tenente-coronel reformado da Polícia Militar, e aí ele falou assim, então vamos escrever. E aí a história que eu contei para ele, ele escreveu a peça para eu fazer. Então, assim, todas as minhas peças têm uma história muito legal. O Buffet Escasso, eu fiquei conhecendo o professor Ângelo Machado, que é uma pessoa linda, né? O professor passou, né, para o andar de cima, tem 2 meses já que ele se foi, mas é uma pessoa que mudou muito a minha vida. O espetáculo mudou muito a minha vida. Pérolas do Tejo foram 2 piadas que eu contei no Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro. A Cláudia Rodrigues, né, a diarista, ficou em primeiro lugar no Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro e eu fiquei em segundo no Prêmio Multishow. Então, assim, com essas 2 piadas que eu contei lá, o Marcelo Madureira, do Cacete Planeta, falou comigo assim, faz um espetáculo de teatro para você. Eu falei, você dirige, Marcelo? Ele falou assim, eu acho que você entende mais de teatro do que eu, mas eu te ajudo. Ele fez a supervisão geral do espetáculo, me deu uma força grande, mas o Enio Reis dirigiu, e o Pérolas é a história da minha família. Olha que interessante. Eu falo do Pérolas do Tejo, as pessoas falam assim, é a história da sua família. Quando eu estreiei, era um monte de piada. Mas hoje é a história da minha família. A primeira live de um espetáculo teatral no Brasil, eu fiz com Pérolas do Tejo, lá no Cine Brasil Valorec, com patrocínio da Unimed e do Cine Brasil. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, sabe? Eu tenho muito a agradecer que me aconteceram muitas coisas boas. E quando eu olho para trás, eu falo assim, eu fiz o que eu queria fazer. Eu não fui ator porque eu tinha um tio ator, um irmão, um pai, não. Eu fiz teatro porque era o que eu queria fazer, o que eu nasci para fazer. Porque eu vejo muita gente que se torna médico porque o pai tem um consultório, dentista porque o pai tem um consultório, advogado porque o pai tem um escritório de advocacia. Eu resolvi fazer teatro porque eu queria fazer teatro. Não queria fazer nenhuma outra coisa na minha vida, porque eu acho que nada me daria tanto prazer como o teatro me deu. Então, quando eu olho para trás, eu falo assim, poxa, eu fiz aquilo que eu nasci para fazer, que bom. Sim, e isso é muito importante, né? Quando a pessoa tem um sonho, que é um objetivo, na verdade, né? E ela consegue, né, viver disso e fazer isso, né, acontecer de maneira profissional mesmo. A sua voz está muito baixinha. Tá baixo? Espera que eu vou aumentar aqui um pouquinho. Né, acho que talvez porque eu falo muito alto. Tá, vê se melhorou. Você está me ouvindo bem agora? Não, não melhorou. Não melhorou? Será que, olha se não é seu telefone. Volume aí. Porque eu estou falando o mesmo tom que eu estava falando no começo. Eu sinto que você está falando o mesmo tom, só que abaixou. Estranho. Deixa eu ver aqui de novo. E agora? Melhorou? Não, mesma coisa. Mas eu vou fazer uma leitura labial, eu sou bom nisso. Mas é importante as pessoas ouvirem também, né? É importante. Será que as pessoas estão conseguindo me ouvir agora? Eu estou, mas é baixinho. Está muito baixo? Estranho. Nós estamos com a mesma coisa aqui, a mesma situação, não mexi em nada. Deixa eu voltar aqui o volume do telefone. Aumenta. Live tem disso, né?
Tem, é ao vivo, né? É ao vivo, é. Aí tem essas coisas assim. Vou tentar falar mais alto um pouquinho. Aí é o seguinte, né? Então é muito bom a gente poder, né, ter um sonho, né, e poder realizar este sonho, né? Viver deste sonho e tudo. Mas até chegar né, a realizar esse sonho, existem muitos obstáculos, né? Foi muito difícil para você? Teve alguma fase que você falou assim, eu vou desistir, não dá? Então, eu acho que qualquer profissão tem obstáculos. Qualquer profissão. Você se forma e se você não consegue um bom estágio, né? Todas as profissões são difíceis. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, que você quer viver daquela profissão, é difícil, não é fácil. Sim. E no teatro ainda é mais difícil, né? Porque eu tenho um amigo que falava assim há muitos anos lá atrás, falava assim, em Belo Horizonte, a gente coloca o nome dos atores na porta e não aparece ninguém. Era um produtor de teatro. Por isso eu não coloco o nome de ator na fachada do teatro, porque não leva ninguém ao teatro. O nome do ator, o nome do diretor, o nome do autor, nada disso leva público ao teatro. Então eu não coloco o nome dos atores. E aí o Rômulo Duque de Azevedo, que é o presidente do Sindicato dos Produtores, ele falou assim, Carlinhos, eu vou montar uma peça com você e eu vou colocar o seu nome no Lambi Lambi, aqueles cartazes que colava na rua, sabe? Lambi Sim, Lambi. Você lembro. vai colocar o seu nome. E aí, quando a gente estreou a peça, ele não só colocou o meu nome, mas ele colocou a minha foto. A peça era Lá, a Vida é uma Comédia. É a história de um advogado que fica preso no banheiro no final de semana. Quem tinha Nossa, montado essa peça tinha sido o marido da Anissete Bruno, Paulo Goulart. E foi essa peça que lançou o Paulo Goulart em 1969. E foi um sucesso com ele. E aí, anos depois, aqui em Belo Horizonte, um ator montou, Miguel Rezende montou, foi um sucesso também. E aí eu resolvi montar. O Rômulo produzia e eu fazia o advogado que ficava preso no banheiro. E com esse espetáculo, eu ganhei assim uma boa notoriedade, que eu tinha acabado de fazer um espetáculo com o Rogério Cardoso, o Rolando Lero. E aí as pessoas iam no teatro, claro, para ver o Rolando Lero, que era um sucesso e que era genial, né? Eu acho que ele faz falta no humor brasileiro, que é um ator que fazia stand-up, que fazia comédia, que fazia tudo com uma maestria, com uma beleza. Era bom ver o Rogério em cena todos os dias, era muito bom, era uma aula. Ver o Rogério em cena era uma aula. Quando eu não estava contracenando com ele, eu saía do Teatro Marília e ia lá para trás para ficar assistindo a cena dele, que ele tinha uma cena imensa com a Rosana Ziller, que fazia a mãe de um dos meninos, e eles tinham uma cena muito grande, eram uns 20 minutos de cena. Eu saía e ficava assistindo da plateia a cena todos os dias, porque era uma aula vê-lo em cena. Então, assim, o que eu estava falando mesmo, esqueci, perdão, eu perdi o raciocínio, porque eu fui parar do Rogério Cardoso. você está falando do teatro, né? De toda a dificuldade na carreira, né? Então, assim, todas as profissões são difíceis. Todas elas são difíceis. Se você quer... Mas eu tive muita sorte, assim. Muitas vezes eu estava no lugar certo, na hora certa. Muitas vezes. Às vezes tinha alguém fazendo um teste. Eu morava no Rio há 4 anos, não conhecia nada de Belo Horizonte, porque eu me formei na escola de teatro e logo fui para o Rio. Pensei assim, todo mundo fala que eu sou bom, todo mundo fala que eu sou bom, eu vou para o Rio. Aí eu fui para o Rio tentar a vida lá e não era nada fácil, né? Eu voltei para Belo Horizonte 4 anos depois. No dia em que eu voltei para Belo Horizonte, eu fiz um teste para fazer um espetáculo. Eu passei nesse teste e nunca mais eu parei de fazer teatro. A peça chamava Os Melhores Anos de Nossas Vidas. E foi muito bom ter feito esse espetáculo, porque aí eu comecei a conhecer as pessoas. E aí, quando terminou essa peça, alguém me indicou para fazer outra, aí me indicaram para fazer outra, para fazer outra, para fazer outra. E assim foi a minha vida, sempre trabalhando com teatro. É claro que eu fiz outras coisas antes de me dedicar exclusivamente ao teatro. Mas depois que eu comecei a me dedicar, depois desse espetáculo, aí eu fiz só teatro, durante
a minha vida toda. Até hoje eu vivo de teatro. Ótimo. E vamos falar sobre esse projeto lá no seu canal no YouTube, né? Que é o projeto lá dos Garis, né? Que você falou que já está no 10º episódio, né? Eu tenho um pouco de vergonha de pedir às pessoas, inscreve no canal do YouTube. Vai dizer, eu tenho um pouco, uma certa... eu acho que é vergonha mesmo, sabe? De pedir às pessoas para poder inscrever no canal. Mas eu posto no Instagram e posto no canal do YouTube também. No Instagram eu boto um pedacinho só da cena para as pessoas irem lá no YouTube. Mas já tem 10 semanas que a gente está postando no YouTube. E aí não cresceu o meu número de seguidores no YouTube. Então eu acho que eu vou abandonar esse negócio do YouTube, vou continuar gravando porque eu gosto, mas o Instagram, na verdade eu migrei para o YouTube, porque o Instagram ele não pegava vídeo de mais de 1 minuto. E geralmente o lixeiro tem 6, 7 minutos. Então eu fui lá para o YouTube. Mas agora, como o Instagram já pega, né, no IGTV, a gente consegue colocar o vídeo do tamanho que a gente quiser, eu devo voltar agora a postar só no Instagram os vídeos do lixeiro, que eu acho que dá um resultado legal. E as redes sociais, para mim, é para divulgar os meus espetáculos no teatro. Sim. Porque eu sou um ator essencialmente teatral. Né? Todo mundo fala assim, você não cabe na televisão, porque tudo seu é muito grande, né? Então, tudo meu é muito grande mesmo. Eu passo a mão na frente, eu vou para lá, eu vou para cá, eu pulo para lá, pulo para cá. Com esse problema do joelho, eu não sei mais se vai dar para pular muito. Mas eu sei que eu vou continuar grande. Porque em todos os sentidos. Quando eu comecei a fazer teatro, a minha professora falava assim, tem uma velhinha lá no fundo que é cega e surda. Então, ela tem que ouvir e ela tem que te ver. Então, a gente cresceu com isso, né? Daquele teatro elisabetano que era tudo muito grande. Hoje o teatro é muito minimalista, né? Muito pequenininho, tudo muito pequenininho. Eu tenho um professor que falava, as filigranagens, filigrana, é um fiozinho de cabelo. Essa interpretação eu acho maravilhosa para o cinema, que ele te cresce, o cinema te cresce, te joga gigantesco na tela. Mas no teatro, não. Né? Você está num teatro que tem 1000 lugares, eu acho que você precisa não exagerar, mas fazer uma emoção maior, um gesto maior. Aquela coisa muito contida, para mim, não funciona muito. Eu sou muito intenso quando eu estou em cena. Então, eu gosto de verdade de estar grande. Sim. 2 comentários. Rede social, né, inclusive o YouTube não deixa de ser uma rede social. Né? Ela requer muita paciência, muita dedicação. Então, a gente realmente tem que estar pedindo seguidores, tem que estar fazendo, né, sempre alguma divulgação ali e aqui, né, porque a rede social, né, e a internet, hoje ela é uma terra assim, muito ampla, né? E ali tem de tudo, né? Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que gosta de cultura, tem gente que gosta de pornografia, né? Tem os hackers hoje que só entram só para agredir as pessoas de alguma maneira, né? Então, você tem que ter paciência de lidar com tudo isso. Desde a divulgação para expandir o número de seguidores, né, até lidar com essas pessoas que às vezes são inimigos, que fazem perfil fake só para te atacar, só para, né, te tirar do seu rumo. Né? Infelizmente, rede social tem isso. Mas tem um lado positivo, e eu acho que esse trabalho seu, ele é um trabalho positivo, né? E ele vale a pena ser visto, né? Não só regionalmente, mas no Brasil, quiçá no mundo todo. Né? E aí tem que ter paciência mesmo. E essa paciência, eu não fui treinado para ter. Porque quando eu nasci, nem existia computador ainda. A primeira vez que eu vi um computador foi quando eu fui na Serpro. E aí eu me destaquei na escola, e aí o professor resolveu levar a gente para conhecer um computador. A gente foi lá na Cândida Silveira, uma sala enorme, enorme a sala, e tinha um computador que ficava fazendo assim... E aí o professor falou assim, aqui dentro desse computador cabem todas as contas de luz da cidade de Belo Horizonte. A gente... Hoje cabe o mundo dentro do celular pequenininho, né? Quem então, diria, assim, né? Aí eu sou dessa época ainda, né? O teatro era fita de rolo.
Hoje nem CD não usa mais. É. Nem CD, agora é pendrive. E aí, às vezes eu viajo com espetáculo, e já aconteceu, eu faço espetáculo para empresa que chamava RISO 14.000, que as empresas têm o ISO 9.000, o ISO 14.000, eu fazia o RISO 14.000. O RISO 14.000 era ensinar as pessoas a rir para melhorar as relações interpessoais. Muitas das vezes eu viajava e esquecia de levar a trilha sonora, porque ela estava num pendrive pequenininho. Aí ficava no bolso do terno, que eu viajei da última vez e tal, e não ia. Eu chegava lá e falava assim, ó, essa e essa música, para terminar. O cara pegava no YouTube na hora e botava a música. Pegava ali, entrava, no, sei lá como ele fazia. Então, eram 3 músicas no espetáculo, o cara pegava um espetáculo de 1 hora, tinha 3 músicas, uma para começar, uma no meio, uma no final. Ele pegava a música na internet e colocava. Então, assim, para a gente falar para essas pessoas de hoje, para os atores de hoje, para os técnicos de hoje, que a gente usou gravador de rolo, que passava o filme, que a fita passava, né? Então, assim, as pessoas não sabem nem o que é isso. Mas eu fui sonoplasta de teatro com esses gravadores de rolo. E eu me enrolava tanto. Imagina, deixa eu te falar, o meu primeiro livro, né, o Vitrine Humana, eu escrevi, o meu primeiro livro, Vitrine Humana, eu escrevi ele manuscrito, né? E depois datilografar, fiz um curso de datilografia, né? Alugava a máquina de datilografia, que era muito cara na época, e foi todo datilografado. Hoje as pessoas, muitas dessas novas gerações, nem sabem o que é uma máquina de datilografia, né? Então, eu a tecnologia. Fiz curso de datilografia, eu dava 160 toques por minuto. Mas podia fazer um teste de secretário que passava, né? Oi? Se fizesse um teste de secretário, não passava, talvez, né? Com 180. Não passava, porque tinha que dar 180 toques por minuto, eu dava só 160. Nossa. Mas é isso, a tecnologia, né, ela mudou muito e veio, né, de certa forma, para ajudar as pessoas, né? Para você ter uma ideia, né? Você estava falando aí de música, né? Antigamente, para você ter coleções inteiras, você tinha que gastar muito e ter estantes e mais estantes com discos ou CDs, né? Hoje, no celular, com esses aplicativos de música, né, você tem coleções inteiras aí. Por exemplo, eu tenho coleção inteira aqui no meu celular, do Roberto Carlos, da Ângela Maria, né, inteira, toda a discografia, né, que eu assino a plataforma, né, e aí elas me dão direito a ter acesso. Ou seja, na palma da mão você tem tudo, né? Mas você sabe que eu ainda gosto do CD? Eu gosto de pegar o CD, colocar para tocar. Eu tenho um aparelho que toca CD ainda. E eu gosto disso. Eu sinto saudade do vinil. Eu acho que o vinil, na época que ele saía, né, geralmente as rádios faziam muito sucesso e tocava os grandes, né, os grandes sucessos, e a gente ficava naquela ansiedade para ir na loja correndo, ver se chegou o disco, a fita, né? Era muito gostoso essa época. Eu não tenho saudade do vinil, não. Porque ele arranhava muito. Eu sempre fui muito estabanado, então eu arranhava as faixas que eu gostava, sabe? Colocava agulha e sempre eu arranhava o vinil. Mas o CD, se ele acabar, para mim ainda não acabou, porque eu não aderi ainda ao pendrive dentro da minha casa. Mas eu adoro levantar e colocar o CD, procurar o CD na caixa e tal. Eu tenho um monte de CD, um monte. Eu devo ter pelo menos uns 300, 500 CDs. Sim, eu tenho uma estante aqui no home office, né? E na parte de baixo é com porta, tá ali, todos os CDs aposentados, tadinhos, né? Porque agora eu ouço tudo aqui. Mas realmente... Você aposentou os CDs? Aposentei, tá tudo. Tem coleção completa de Marisa Monte, Adriana Calcanhoto. E aí, quando parou de sair CD, eu peguei e aposentei. Nem aparelho de CD mais eu tenho. E os novos notebooks, essas coisas, nem vêm com CD, né? Nem vêm com dispositivo para trocar CD. Então, acabou que ficaram aposentados. Que heresia que você fez. Aposentar os CDs. Depois, se você quiser alguns, tem muita coisa boa ali. Se quiser alguns emprestados... Uai, eu quero, eu tenho. Tem muito, dependendo do que você gosta, tem de tudo ali. Tá? Tem Ângela Maria, tem Roberto Carlos, tem Marisa Monte, Adriana Calcanhoto. E grandes divas da música, tem coleção inteira. Do Ney Matogrosso eu tenho tudo. Eu adoro, gosto muito. Curto muito. Eu tenho a coletânea completa do Ney. Sim.
Eu Vamos falar tenho aqui, o Caetano, eu tenho... Caetano. Caetano é bom. Hoje eu comecei, não sei se chegou um pouquinho depois, que você foi pro meu Instagram, né? Pensou que era lá. Eu estava tocando Maria Bethânia no início da nossa live. Né? Adoro, Betânia. Aquela música Seguindo em Frente, acho que tem tudo a ver com o momento, né? Para a gente andar mais devagar, para a gente prestar mais atenção nas coisas, né? Aí eu iniciei com ela. É lindo isso, né? Ando devagar porque já tive pressa. É. E leva este sorriso porque já sofri demais. Porque tem gente que não tem sorriso nenhum porque fala, ah, já sofri demais. Não levo sorriso nenhum mais porque já sofri demais. E aí a pessoa carrega esse sofrimento e vai com ele por uma vida inteira. Eu Sim. acho lindo quando você diz assim, e leva esse sorriso porque já sofri demais. Você não tem que carregar esse sofrimento, você tem que sorrir mesmo. Exatamente, o sofrimento ele passou, faz parte da vida, né? A vida é cheia de encontros e despedidas, de ganhos e perdas, né? De ganhos e perdas, então a gente tem que aprender a seguir em frente sorrindo, né? Você sabe que uma pessoa que eu admiro muito é a cantora Gretchen, que está acho que no 8º casamento, se eu não estiver doido, já tá, não sei qual, já perdi as contas de quanto casamento. É uma mulher que mesmo terminando os casamentos, ela nunca deixou de tentar amar de novo e ser feliz. Né? Então agora ela está com um relacionamento recente e declara mesmo e vive tudo que aquele primeiro momento, aqueles primeiros anos do relacionamento permite, né? Que são os carinhos, aquela coisa toda, né? Isso é ser feliz. É você, se você teve uma decepção, ah, não quero mais ninguém, e vai sofrer. Não, né? Surgiu, vamos tentar, vamos viver aquele momento. E eu acho que era um exemplo nesse sentido, embora muitas pessoas a critiquem por isso, né? Mas eu acho fantástico, é uma mulher que realmente sabe viver e sabe amar cada um no tempo que durar aquele amor. É, como ela tem o Fábio Júnior também, que já casou várias vezes e está sempre tentando. Não é porque não deu certo com uma pessoa que não vai dar certo com ninguém. Então, exato. Eu acho que essa tentativa é válida, assim. Eu acho lindo isso. Isso vale no amor, na profissão, vale em tudo na vida. Né? A gente tem sempre que procurar o novo e tentar, e tentar, e tentar. Porque eu acho que a gente nasceu só para ser feliz. Né? Tem gente que fala assim, ah, não, eu tô triste porque não deu certo, nada dá certo na minha vida. Sempre vai, alguma coisa vai dar certo. Sim. Ninguém é infeliz em tudo. E aí a gente tem que se apegar naquilo que te faz bem. Exato. Agora me conta aqui, você é o mestre do teatro, né? Já é um ícone, uma referência. É sim. O que acontece? Se surgir de repente uma oportunidade de fazer uma novela de 150 capítulos, gravar todo dia, aquela rotina toda, você encararia? Então, eu acho que essa oportunidade não vai surgir, você sabe, né? Não sei, porque atores que fazem o que eu faço, tem um monte que mora já no Rio de Janeiro, já estão lá, que sai mais barato, que sai mais fácil. Então, eu acho que não vai surgir essa oportunidade. Mas se fosse uma oportunidade que fosse um desafio para mim, eu acho que eu aceitaria, sim. Por que não? Sabe? Eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova. Você vê, o espetáculo que a gente fez com a Caete, né? A gente ensaiou nem um mês, não foi? Sim. A gente escreveu o texto, escreveu, dirigiu, produziu, fez tudo em menos de um mês. Foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, né? E a Caete, você sabe a vida dela como é louca, né? A Caete faz 150 coisas ao mesmo tempo. Então, num tempo muito curto, né? Num espaço de tempo muito curto, a gente conseguiu produzir um espetáculo. E é um espetáculo muito digno. Você estava lá na estreia, você viu, né? Sim. Agora a gente até mudou um pouco. O final, a gente reescreveu o final. A gente termina agora fazendo uma homenagem à Caete, ao personagem Caete. Assim, legal. É muito lindo, você tem que ver. É muito lindo. E você, Carlos, tem uma facilidade, né, de transitar como personagem, né, nos dois gêneros, masculino e feminino, né? Perfeitamente, não de maneira caricata, muito perfeito os dois gêneros. Como surgiu isso, assim? Você descobriu que dava para fazer o gênero feminino, né, sem ser só, né, de forma caricata? Então, eu fico muito... Eu não sei se eu já te falei, mas o Nanini é uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Então, cada coisa que eu vou fazer, e eu vejo isso no Nanini, essa versatilidade no Nanini. Então, toda vez que eu vou fazer algum personagem, eu penso assim, como é que o Nanini faria isso?
o que o Nanini colocaria de gestual nesse personagem? Que voz ele colocaria? E aí eu sempre penso como o Nanini faria. E eu acho que isso me ajuda muito, sabe? A descobrir novas facetas para o personagem. Uma coisa que me ajuda muito também é o figurino. Quando eu visto um figurino, eu coloco uma peruca, uma coisa, aquilo me acende uma coisa gostosa, sabe? E aí eu geralmente acho os meus personagens assim, de fora para dentro. Através de um figurino, através de uma peruca, através de uma maquiagem, através de uma conversa. É assim que eu acho os meus personagens. A maioria deles é assim que eu acho. No Pérolas do Tejo, eu faço todos os personagens da minha família sem trocar de roupa, sem nenhuma roupa. Então, essa dificuldade foi maior ali. Porque as pessoas, quando terminam o espetáculo, elas falam assim, eu vi a sua tia Piquitita, eu vi a sua tia Neneca, eu vi o seu tio Gumercini, eu vi o seu Antônio Júnior, seu primo. As pessoas falam que viram os personagens sem que eu trocasse de roupa. Já no espetáculo que a gente faz lá na Caete, aí eu troco de roupa. A gente tem esse figurino e esse figurino me ajuda muito a encontrar o gestual, a encontrar a voz, a encontrar aquilo que eu quero para aquele personagem. Sim. Olha, o papo tá tão bom, mas daqui a pouco nós vamos ter que encerrar. Me fala aí, como estão os projetos? Já é uma hora só, né? É uma hora, Nós temos mais uns 5 minutinhos. Então, eu vou ser sincero para você. Eu reluto muito em fazer live. Eu falo assim, não quero fazer, eu não gosto ainda, não me sinto à vontade. Mas quando a pessoa é legal, a gente faz, né? E rapidinho passa, né? Passa uma hora a gente já. Você sabe que eu também odiava vídeo, portanto você pode acompanhar, se você for nas minhas redes sociais, né, postagens antigas, você nunca vai ver vídeo, só foto, entendeu? Mas eu acho que é aquilo que você falou, tudo é desafio, a gente tem que quebrar, né, os receios da gente e pronto. Então foi o que eu fiz, comecei a fazer essas lives e está dando muito certo, né? Tem muitos convidados interessantes, então muita gente boa. O nível dos convidados é muito bom. Inclusive você, né, que é muito interessante. Obrigado. Eu acho o seu trabalho assim, sensacional, né? E isso comprova através das bilheterias, que sempre estão esgotadas, e estão sempre tendo sessão extras, né? Isso é muito importante. Mas e projeto futuro? Tem alguma coisa planejada para depois dessa pandemia? Então, eu quero fazer um espetáculo que seria esse ano, né, que é sobre o Alzheimer. O mesmo autor do Francisco de Assis, do Rio ao Riso, ele está escrevendo um texto para mim, que a gente ia terminar esse ano, a gente só não terminou por causa dessa pandemia, e esse ano não dá mais para estrear nenhum espetáculo. A gente vai fazer ano que vem um espetáculo sobre o Alzheimer. Eu queria contar essas histórias que eu vivi com a minha mãe, sabe? Que no finalzinho da vida dela teve um pouco de Alzheimer, uma demênciazinha, e contar isso com humor. Porque às vezes o tema é tão pesado falar de Alzheimer, sabe? É tão triste falar de Alzheimer. E eu queria contar isso de uma forma bem leve, bem divertida. E eu espero que em 2021 eu consiga estrear esse espetáculo novo. Falando sobre Alzheimer, mas falando com humor. Eu consegui fazer isso com um santo. Eu falei de um santo com humor. Então eu acho que eu vou conseguir também falar de uma doença tão triste, que é uma doença que está, assim, né, no mundo todo, as pessoas estão cada dia mais esquecidas com essa vida louca que a gente leva, e quero falar de tudo isso com muito bom humor. Sim, e você sabe que esse é um grande desafio, porque igual você falou, por ser um tema, né, que envolve, uma doença, né, sempre é tratado de maneira trágica, né, e com muito drama. Né, para você ver um filme que eu vi, não sei se você viu também, se não viu, acho que vale a pena ver, Para Sempre Alice. Você chegou a assistir? Vi. Né? Exatamente. Lindo filme. É lindo, mas essa abordagem... Eu chorei muito. Aquele filme é perfeito. E assim, é um dos melhores filmes, né, com esse assunto que eu já vi. E sim, um filme que eu guardo na mente. Né? Se não me engano, eu acho que foi nesse filme que me despertou a vontade de falar de uma coisa dessa. E aí depois eu vivi isso com a minha mãe. E aí eu falei assim, eu quero falar sobre isso. Mas com humor. Eu acho que é um desafio interessante. Eu acho que você vai fazer muito, muito bem. Né, Carlos, nós estamos quase encerrando. Né? E nas próximas semanas eu já te convido para você assistir. Nós temos na próxima terça-feira o grande novelista Marcílio Moraes.
né? Com certeza. Vamos ter uma live especial, está para confirmar daqui a pouco, com a Adriane Galisteu na quarta-feira, dia 24. Ai, que ótimo. No dia Adoro ela. No dia 25, nós vamos receber a diva, né, aqui, a grande dançarina e atriz Rita Cadillac. E no dia 30, vamos receber o ator, né, o jovem ator, ele tem apenas 18 anos, Cauê Campos, que foi, né, um dos atores principais lá, se tornou um dos principais na novela O Sétimo Guardião. Né? E aí depois nós temos a grande novelista Thelma Guedes, entre outros convidados que vocês vão ficar sabendo mais para frente. Tá vendo? Eu tô falando para você que seu nível é muito alto. Só nível alto, por isso que eu estou te recebendo aqui. Mas a Por isso proposta eu da quero live... ser muito grato você ter me convidado para estar aqui com você na noite de hoje. Eu queria te agradecer muito e dizer que esse projeto é um projeto sem fins lucrativos, é para promover mesmo a cultura, a literatura, fazer com que as pessoas conheçam melhor, né, os nossos artistas, não só regionais, mas a nível nacional, né, em todos os sentidos, em todos os segmentos. Então esse é o projeto e eu fico muito feliz quando alguém tão importante como você aceita de bom coração esse convite. Conte comigo sempre, porque você quiser. Então tá jóia. Deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e para o pessoal que vai continuar nos assistindo lá no nosso canal. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, vai passar. Eu acho que o mais importante a gente saber agora é que vai passar. A gente está vivendo um momento muito triste, é um momento que não é só o Brasil, não é só a América do Sul, não é só o continente americano, é o mundo, está vivendo um momento muito triste. Mas, geralmente, depois de um momento muito triste, vem uma coisa nova. E esse novo, a gente tem que estar aberto para ele, para que a gente possa ser mais feliz. Uma amiga minha falou assim, todo mundo vai sair muito melhor dessa pandemia do que entrou. Eu acho que quem entrou ruim vai sair ruim. Mas quem entrou bom vai sair muito melhor. Então, vamos aprimorar e vamos alimentar o que há de bom em nós, para que a gente possa sair muito melhor quando acabar tudo isso. É isso que eu desejo para todo mundo. Isso mesmo. E é o que eu desejo para você também. Né? Muita reflexão, muita sabedoria para passar por tudo isso, para depois nos fazer rir bastante com o seu trabalho, que é maravilhoso. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Tá? Que Deus te abençoe e mais sucesso para você sempre. Para você também. Então, gente, nós estamos chegando ao finalzinho. Bati um papo muito gostoso com o ator Carlos Nunes. Né? Foi bom mesmo, foi bom mesmo. Ele é um fofo, uma pessoa super carinhosa. Né? Segue ele lá no canal dele no YouTube para acompanhar o trabalho dele. E acompanhe aí através das redes sociais, assim que acabar tudo isso, os próximos trabalhos dele, que vale muito a pena ver. Tá? Um beijo no coração de todos, uma boa noite. E na próxima terça, vou esperar todos vocês, né, para o bate-papo comigo e com o Marcílio Moraes, né, autor da novela Mandala, Sonho Meu, Mico Preto, entre outros. Carlos, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço. Obrigado. Vou querer um pedaço desse queijo que você ganhou hoje, tá? Vem comer. Você traz o vinho que eu já tenho o queijo. Então tá ótimo. Muito obrigado e até a próxima. Um abração para você. Vai passar. Vai passar. Beijo a todos. Beijo.